iniciar a gravação, vamos começar. Beleza. Gente, boa noite. Hoje vamos começar a aula 2, certo? Vamos trabalhar sobre a introdução à cinemática. Gente, pessoal, dentro da física, um dos capítulos muito importantes que é cobrado nos vestibulares é, por tradição, a mecânica. Tá? E a mecânica, ela se divide em 3 grandes blocos. Nós teremos a cinemática, que sempre tende a aparecer uma questãozinha na prova. Boa noite. Sempre tende a aparecer uma questãozinha na prova. Geralmente, uma questão envolvendo... nunca ela cai sozinha, a cinemática. Sempre ela cai ou com conservação de energia, ou cai com lei de Newton. Mas sempre ela belisca lá uma questão na prova. E sem falar da grande questão de cinemática, que é as questões de gráficos. Tá? Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui... Fala, Isaac! Eu tenho que a divisão, né? A divisão da física... Eu tenho que a mecânica é a parte da física que vai estudar os movimentos das partículas ou dos corpos. Hoje é uma aula introdutória do zero, tá? Então, a gente está começando um capítulo de física hoje. Então, veremos todas as quintas-feiras, às 7 horas, todo o programa de física, tá? Então, o que acontece? Voltado para o Enem, tá? Então, é só. Então, dentro da mecânica, que geralmente cai 3 questões a 4 questões na prova, eu tenho a cinemática. Lembre que a cinemática, ela estuda os movimentos, mas ela não se preocupa com as causas. Ela analisa apenas os efeitos. É por isso que a gente chama de cinemática escalar. Já a dinâmica, onde vai estar lá a força, a energia, a potência, né, que é uma questão muito forte em prova, ela continua estudando os movimentos, só que agora ela vai analisar junto às suas causas. E a estática, que é outra questão fortíssima para cair em prova, ela estuda o equilíbrio. Lembrando que estática, eu tenho estática dos sólidos e tenho a estática dos fluidos. Então, se a gente fosse fazer um raio-x aqui, ó, cinemática, geralmente aparece uma questão, dinâmica, 2 questões, e estática, uma questão. Pelo menos. Então, a gente está tratando de 4 questões, entre 4 a 6 questões na prova. Tá? Então, a cinemática, às vezes, cai junto com dinâmica. Dinâmica, às vezes, cai com termologia, né? Estática, pode cair com elétrica, com eletrostática, e por aí vai. Então, hoje veremos os conceitos fundamentais. Antes de ver conceito, a gente precisa saber o que é grandeza. Tá? Traduzindo, antes de eu ler esse texto aí que está bonito, né, que ele fala assim, são propriedades mensuráveis de um fenômeno ou corpo ou substância. Se eu puder traduzir o que é isso, da maneira mais simples possível, é tudo aquilo que pode ser medido. Então, qualquer coisa que possa ser medido é chamado de grandeza. Uma grandeza física. Mensurável quer dizer que você pode quantificar. Você consegue medir. Então, se você quiser medir o tamanho do seu cabelo, você chega com a trena, uma régua e mede. Se você quiser calcular quanto tempo alguém gastou para executar uma corrida, você tem o cronômetro. Se você quiser medir a temperatura corporal, que hoje está na moda, né? Através daquele
aquele aparelho, né, laser, né, que você pega a distância, senão precisa de contato, questão de higiene, certo? Que é uma coisa importante, depois eu passo para vocês um resumo teórico sobre aquilo, porque geralmente o Enem gosta de cobrar essas novidades. Fala, Gabi. Então, acontece. Então, dentro de grandezas, eu vou trabalhar com 3 tipos de grandezas. Tá? Eu não, eu tenho, né? A grandeza adimensional, aí um pouquinho de português. Adimensional, o A significa negação, ou seja, sem dimensão, sem medida. Ou seja, as grandezas que precisam ser compreendidas apenas com um número. Então, por exemplo, seno de 30 graus vale 0,5. E ponto. Coeficiente de atrito, 0,1. Densidade relativa, 1,2. Não tem unidade, é apenas um número. Tá? Por exemplo, sempre dou esse exemplo. O seu CPF, aqueles números do CPF, representam todos os seus dados. Todos os seus dados estão cadastrados em cima desse número. Então, se você chegar no supermercado e você tiver qualquer campanha de cliente mais, cliente exclusivo, e você digitar lá seu CPF, né, aquela informação, a sua informação cai no sistema dele. Então, de que forma essas mega lojas utilizam isso? Eles sabem quais são os produtos que você compra lá. Se você colocou seu CPF na nota, ele sabe que você compra a cada uma semana uma lata de leite ninho para fazer brigadeiro. Então, não se surpreenda se por acaso chegar no seu e-mail do Google uma propaganda daquilo que você costuma comprar. Porque ele sabe, está tudo interligado acima do seu CPF. Por isso está na moda essa lei de proteção de dados. Certo? Então, as grandezas adimensionais são aquelas grandezas que, para ser perfeitamente compreendidas, eu preciso apenas de um número. Por exemplo, vocês vão entrar na faculdade, vocês vão ter uma matrícula. Então, vocês não vão ser mais chamados pelo seu nome. Vai ser pela sua matrícula. Você vai chegar lá na escolaridade, ou você vai entrar no portal da faculdade, e você não vai colocar o seu nome, vai colocar a sua matrícula e a sua senha. Acabou-se. Aquele código lhe representa dentro da instituição. A segunda grandeza, que é o que a gente vai tratar agora, são as grandezas escalares. Ou seja, apenas o número agora não é suficiente para que você entenda, compreenda a grandeza. Por exemplo, se eu falar que a massa é 200, 200 o quê? 200 gramas? 200 quilos? 200 toneladas? Ou seja, apenas um número sozinho não consegue transmitir a informação corretamente ou a informação completa. Está faltando o quê? A medida. Então, eu teria a massa é uma grandeza escalar, a temperatura é uma grandeza escalar, o tempo é uma grandeza escalar. Lembrando que há um bom tempo se considerava tempo uma grandeza absoluta. Hoje, a partir da física moderna, a partir de Einstein, pela sua teoria da relatividade, vimos que o tempo não é mais absoluto. Ele passa a ser... Não, Débora, tem muito mais. Pressão, certo? Tem outras grandezas escalares. Como é que você vai conseguir diferenciar? É quando, se você conseguir entender a transmissão apenas com o quê? Com a unidade e com a medida. Tá? E as grandezas vetoriais, aí é uma penca, né? Você tem várias. Eu tenho deslocamento, velocidade, aceleração, força. Certo? Por exemplo,
Energia é uma grandeza escalar. Tá certo? Corrente elétrica é uma grandeza vetorial. Mas vamos lá. Então, já vimos o que são grandezas adimensionais, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Aí, ó, a base da aula de hoje é sair hoje para vocês não terem que voltar para estudar isso. Certo? São os conceitos fundamentais. São 7 conceitos fundamentais. O primeiro conceito que se analisa é o conceito de referencial. O que significa referencial? Quem tem irmão mais novo, certo? Você passa a ser referência para seu irmão. Ou seja, tudo aquilo que seu irmão faça, a sua família vai comparar com aquilo que você fez. Você passa a ser o padrão, né? Daquilo, do comportamento do seu irmão mais novo. Às vezes é o contrário, né? Às vezes o mais novo é que referência para o mais velho, mas geralmente é o velho que é referência para o mais novo. Fisicamente falando, o que é? Como não existe mais o conceito absoluto, os conceitos são relativos. Então, vai ter várias perguntinhas que eu vou fazer hoje para vocês, que vocês precisam saber em relação a quem ou ao quê. Porque se você não souber em relação a que você está fazendo, a pergunta está incompleta. Você não vai ter como responder. Se não tem como responder, só tem 2 formas de responder. Ou responde depende, ou não sei. Está faltando informações. Então, referencial é exatamente um ente que você vai escolher para que tudo que seja dito sobre um corpo seja em relação a esse corpo. Por exemplo, o corpo A está localizado a uma posição a 50 metros de onde? Desse canto aqui. A velocidade dele é tanto em relação, tudo seja dito em relação ao corpo, será em relação ao nosso referencial. Em algumas situações, eu posso utilizar no lugar de referencial, eu posso colocar o nome de observador. Certo? Porque você vai comparar isso com a óptica. Né? O observador, ele mudou a posição do observador, ele vai ter um ponto de vista diferente. Então, por exemplo, você vai para o campo de futebol assistir uma partida, tem gente que gosta de assistir o jogo na social, que fica na mesma altura do campo. Tem gente que gosta de assistir o jogo lá em cima, porque o ângulo de visão é diferente, é outra perspectiva. Então, é exatamente isso. Então, se eu mudo o referencial de lugar, eu vou ter uma nova identificação do que está acontecendo. Às vezes, você está fazendo, né, um problema e aí você não consegue achar o erro. Então, às vezes, você se afasta um pouquinho, porque você está muito em cima do problema, esquece a física um pouquinho, né? E aí você não consegue encontrar uma solução. E aí, o que você faz? Relaxa um pouquinho, dá um passo atrás, aumenta seu campo visual, certo? E aí você consegue visualizar aquilo que antigamente você não conseguia ver. Então, referencial é o primeiro conceito. O segundo conceito é o conceito de trajetória, tá? Olha aí, Isaac, o Mengão aí batendo a falta, certo? Eu acho que isso é contra o Vasco, aquela famosa falta, né? Isso, velho pet, né? Então, acontece. Veja que a bola, durante o seu movimento, ela descreve uma curva. Essa curva aí foi que quebrou o goleiro. Quebrou a espinha do goleiro, né? Ele queria chegar, ele tinha que sair 2 dias antes para poder chegar na bola. Então, o que é a trajetória? É exatamente aquela linha geométrica que vai ligar todos os pontos que a bola ocupou durante todo o movimento. Lembra que trajetória não é um conceito absoluto, é um conceito relativo. Como assim? Se eu altero o referencial, a minha trajetória, ela modifica. Por exemplo, imagine aí que você tenha dentro de uma bicicleta, tá? Uma bicicleta,
você vai arremessar uma bola para cima. Veja que a bola está sofrendo dois movimentos. A bola está sofrendo ação da motoca, andando para frente, e a bola também está sofrendo uma velocidade para cima. Então, veja que a bola ela tem duas velocidades. Uma velocidade no eixo X e uma velocidade no eixo Y. Isso aqui, gente, aí vai analisar em lançamento de projéteis. Ok? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que uma bola sofrendo ação de dois movimentos, ela nem vai andar na horizontal e nem vai andar na vertical. Ela vai fazer exatamente esse arco de parábola. Agora, para quem está na moto, ele não consegue perceber a velocidade da moto, porque ele já está andando com a moto. Então, ele percebe apenas... Okay? Só um minutinho, gente. Desculpa aí que alguém ficou preso no elevador, estava gritando ali, pedindo socorro, mas se saiu. Então, lá. Então, a bola, você vai ter um movimento vertical para você. Como é que você está dentro do ônibus e jogou alguma coisa para cima? Então, ela sobe e volta na sua mão. Desde, viu, gente, que a velocidade do ônibus seja constante. Se um frear ou acelerar, ela não volta na sua mão. Tem esse detalhe aqui. Para isso ser verdade, eu tenho que ter a minha velocidade constante da moto. Ok? Então, mas para quem está fora, olhando pela janela, a pessoa visualiza os dois movimentos. Os dois movimentos acontecem simultaneamente. Então, o olho humano, ele não consegue visualizar os dois movimentos. Ele vê apenas o movimento resultante. Que é exatamente esse movimento aqui da parábola. Aqui nesse ponto aqui... Oi? Eu tenho altura máxima e por aí vai. Então, o que percebe é, alterou o meu referencial, o meu observador altera a trajetória descrita pelo partícula. Outra questão famosa, né? Você está dentro de um avião e você arremessa uma... Antigamente, né? Quando o míssil não tinha propulsão, era apenas abandonado. E aí o cara olhava, né? Para mirar lá na cidade. Né? Ô, João. Acho que tem mais gente querendo entrar, professor. Tem? Tem Então. algumas meninas que não tá conseguindo acessar o link, não. Acho que Professor, ela está inclusive lá eu no... mandei um link também para o pessoal, porque a aula de matemática, alguma coisa aconteceu que não enviou o link do pré-vestibular, né, que você sabe. Certo. Então, vamos lá. Aí eu disse, já que eu não tô fazendo nada, eu vou pra aula de física. Massa, estamos Aí eu aqui, mandei né? para as meninas. Peraí, deixa eu mandar o link. Porque eu não estou recebendo nenhum comunicado. Deixa eu mandar para a Gabi. Gabi é minha assessora aí. Vou mandar de novo para ti. João, vê aí. Que o pessoal consegue chegar. Eu não estou chegando, não recebi. Tenta, João, pede para quem tentou entrar, pedir de novo. Tá? Então, é só. Então, o que acontece? Quando você está lá o avião e você vai abandonar o míssil, se você deixar para soltar um míssil em cima da cidade, o míssil cai fora. Por quê? Porque na hora que você abandonar o míssil, mesmo ele sendo abandonado, ele não vai cair com a velocidade zero, ele vai ser lançado com a mesma velocidade do avião. Por isso que ele cai na vertical ele cai com V0 igual a zero, mas na horizontal o Vx é igual a zero. Por isso que, diferente do primeiro caso, o primeiro caso que é um arco de parábola. Nesse caso, como ele parte do repouso na vertical, é somente a parábola da descida. Certo? Agora está chegando. Ok? Então, você tem exatamente a questão da mudança da trajetória, você tem a mudança do referencial, no caso. Alterou o referencial, altera a trajetória observada. Beleza?
Pronto, agora. Alguém sabe dizer o que é um ponto material ou um corpo extenso? Gabi não vai responder, não. Hein, Débora? O que é um... João, você faltou aula semana passada. Vamos lá. O que é ponto material? Tem a ver com o quê? Tem a ver com as dimensões do corpo. Aí, pessoal, um ponto material pode ser um corpo extenso? Pode. Depende de quem? Depende do seu referencial adotado. Por exemplo, o famoso exemplo aqui que eu dou, né? O cara, quando vai fazer a manobra para estacionar o carro, será que as dimensões da caminhonete em relação à vaga podem ser desprezadas? O cara foi um pouquinho ignorante, né? Seu Lunga estacionando o carro aí, mas ele viu que a vaga em relação ao tamanho do veículo, o veículo é considerado um corpo extenso. Agora, essa mesma caminhonete, se ele fizer uma viagem daqui para Bahia, né? Daqui para Bahia, como a distância é muito longa, muito distante, o tamanho do caminhão, da caminhonete, em relação ao comprimento percorrido, ele pode ser desprezado. Então, veja, o mesmo corpo, ele pode ser um ponto material e o mesmo corpo, ele pode ser um corpo extenso. Depende de quem? Do seu referencial adotado. Por exemplo, uma mosca é um corpo extenso ou um ponto material? Débora foi com pressa e disse logo que é material. Agora, Débora, professor, mas a mosca é tão pequenininha, não faz mal a ninguém, concordo. Mas, se ela cair no teu prato de sopa, será que vai mudar teu ponto de vista quanto à mosca? Mas, eita, que nojo, que nojento. Né? Então, veja que para poder dar uma resposta, eu preciso saber, eu estou comparando o tamanho da mosca em relação a quem? Então, para diferenciar o que é um ponto material do corpo extenso, eu Referencial, preciso professor. do Tem uma coisa referencial. relacionada a referencial? Eu preciso saber qual é o referencial. Certo? Por exemplo, se eu tenho um barco e eu vou comparar esse barquinho, um bote, com um transatlântico, claro que as dimensões do barquinho ele pode ser desprezado em relação ao tamanho do transatlântico. Certo? Então, ponto material é quando as dimensões podem ser desprezadas. Aí o aluno não quer dar atenção a isso. Aí quando chega lá em estática, aí tem estática do ponto material e tem a estática do corpo extenso. Aí apanha lá, porque não sabe nem qual é, de onde vem a origem do nome. O próximo conceito, vai poder fazer exercício, é o conceito de repouso e movimento. É um conceito, a nossa meta aqui hoje é quebrar aquele paradigma que os conceitos eles são absolutos, não são absolutos. Eu posso estar ao mesmo tempo parado e em movimento. Do jeito que eu estou aqui, eu estou parado em relação ao computador e eu estou em movimento em relação ao carro que anda na rua. Então, professor, os conceitos são relativos de acordo com o contexto. Existe aquele que é o pé da letra, né? Que repouso é tal coisa, porém, na situação, ele vai ser relativo, certo? Isso. É a relatividade. Certo? Eu só mudaria uma palavra que você falou. Em vez de você falar contexto, é o nosso referencial. Você já usou outra palavra para identificar o que é referencial. Aí o que forma a famosa frasinha aí, ó, né? Lá vai o ai do skate. Aí lá vai Cebolinha. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Aí o Cascão fala, mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. O que ele falou está errado. Né? Por quê? Ele realmente está parado em relação ao skate. Mas ele
está em movimento em relação à cebolinha. Então, como é que eu sei, né, que um corpo está em repouso ou conectivo ou em movimento? Basta você comparar a sua posição com o referencial. Se essa posição variar, se essa posição alterar, eu estou em movimento. Se essa posição permanecer constante, eu estou em repouso. Então, aqui, ó, Cascão está em repouso em relação ao skate. Perfeito. Mas Cascão está em movimento em relação a Cebolinha. E Cebolinha também está em movimento em relação a Cascão. Veja que é relativo, Gabi. O conceito vai e o conceito volta. Se Cascão está em movimento em relação a Cebolinha, logo, Cebolinha está em movimento em relação a Cascão. Aí você vai lá para a dinâmica. A força que o bloco A empurra o bloco B. A força que A empurra B é a mesma força que B empurra A. Ele é relativo. Ele vai e volta. Tanto é verdade que tem a lei da ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, de mesma direção, com tudo sentido contrário. Vimos ontem na turma lá do pré. E aí, ó, eu tenho aí todas as pessoas que estão localizadas dentro do ônibus. Em relação ao motorista, elas estão em repouso. Agora, para quem está fora do ônibus, todas as pessoas, mesmo as que estão sentadas, elas estão em movimento. Agora, por exemplo, aqui, ó, imagina que o ônibus esteja andando a 80 km por hora. 80. E o táxi também está andando a 80 km por hora. Pergunta-se, as pessoas que estão dentro do ônibus estão em repouso ou em movimento em relação às pessoas que estão dentro do táxi? Movimento. Gabi falou movimento. Alguém discorda? Acho que é movimento também, professor. Galera, vê só. Como é que eu sei se o corpo está em movimento? A distância entre os corpos precisa alterar. Ou seja, no caso aí, o ônibus precisa se aproximar ou o táxi precisa se afastar. Ó, se a velocidade é constante e é a mesma, nem o táxi consegue se afastar e nem o ônibus consegue se aproximar, concordam? Sim, é uma constância, né? Se é constante, o que acontece? Eles estão em repouso. É assim, pessoal, que acontece o abastecimento de um avião em pleno voo. Eles precisam estar na mesma velocidade para que um, em relação ao outro, esteja parado, relativamente. Por quê? Porque se eles não tiverem a mesma velocidade, o que é que vai acontecer? Ou o avião que vem atrás bate, colide, ou a mangueira não consegue chegar no carro que está atrás. Professor, Oi, Gabi. se uma pessoa que está no táxi e a pessoa que está no ônibus está aí nessa constância, uma pessoa que está no táxi olha para trás, para ela o ônibus vai estar em repouso, porque toda vez que ela olhar para trás ele vai estar como se fosse no mesmo lugar. Isso, não é que esteja no mesmo lugar, mas está à mesma distância, Ok. certo? Para você estar em movimento em relação a alguma coisa, tá? Por exemplo, o ônibus está em relação ao parada de ônibus, está em movimento, certo? Agora, em relação a ele, está parado. Por quê? Para ser repouso ou movimento, a distância entre os corpos precisa alterar, ou aumentar ou diminuir. Aí, ó,
Posição e deslocamento. O que é posição? Posição é uma fotografia que indica onde o corpo estava naquele exato momento. Então, no instante T, esse carrinho está localizado na posição S. Depois de um certo tempo, num segundo tempo, ele saiu da posição inicial e foi até outra posição final. Então, o que é posição? Posição é o local que o corpo ocupa em relação a quem? Em relação ao nosso referencial, que geralmente, nas questões matemáticas, é a nossa origem. E o que é deslocamento? Deslocamento é exatamente quanto essa posição alterou. Se ΔS for positivo, quer dizer que ele andou para a direita. Por quê? Porque o lado positivo é para a direita. Então, se ΔS for maior que zero, quer dizer que ele está andando para a direita. Se ΔS for negativo, quer dizer que ele está andando para a esquerda. Para a esquerda. Por isso que quando a gente for analisar a classificação do movimento, eu tenho o movimento progressivo e tenho o movimento retrógrado. Ou seja, um anda para a direita e o outro anda para a esquerda. É isso que eu tenho. Posição é o local naquele instante e deslocamento ele mede quanto a posição alterou. Por isso que eu falei, a palavra movimento lembra velocidade. E velocidade lembra deslocamento. Para existir movimento, tem que existir ΔS. E para ter ΔS, existe a nossa velocidade. Tá? Aí alguém pode perguntar, mas só peraí, agora entendi tudo agora. Agora, o senhor falou que para ter ΔS tem que ter V. Ó, o ônibus tem velocidade, mas como é que ele está em repouso? Sim, porque ele tem que ter velocidade em relação ao táxi. E, no nosso caso aqui, a velocidade é nula, porque 80 com 80, a gente vai aprender isso em velocidade relativa, quando estão no mesmo sentido, 80 menos 80 vai ser igual a zero. Ou seja, em relação ao táxi, o ônibus está em repouso. E aí precisa diferenciar uma coisa importantíssima. O pessoal da quarta-feira, a gente começa a analisar, semana que vem, a parte de vetores. Né? Então, é onde o aluno começa a ter dificuldade. Por quê? Porque eu tenho o deslocamento escalar e eu tenho o deslocamento vetorial e eu tenho o deslocamento escalar. Qual é a diferença básica? A diferença é que o meu deslocamento escalar, eu preciso considerar a trajetória descrita. Tá? Eu coloquei hoje no nosso canal do YouTube uma resolução da questão que fala exatamente isso. A diferença entre deslocamento e distância percorrida. Tá? Tá lá na playlist de revisão de vetores. Dá um pulinho lá depois e analisa. Mas o que serve para a gente? Que quando se trata de deslocamento escalar, eu tenho que levar em consideração todo o trajeto percorrido pelo carro. Então, quando eu falo em deslocamento vetorial, para mim, basta apenas o quê? O ponto de partida e o ponto de chegada. Eu saí de A para B. Não me interessa a trajetória. Me interessa o quê? De onde para onde eu fui. E faço apenas a conexão. A menor distância entre dois pontos é a reta. Por isso, grava isso, que o deslocamento vetorial, ele é sempre menor ou, no máximo, igual
ao deslocamento escalar. Nunca o deslocamento vetorial será maior que o deslocamento escalar. Por exemplo, imagine que o cara saia de A, vá em B e depois volte para A de novo. Quanto é o deslocamento vetorial dele? O cara saiu de A, ó, andou isso aqui, ó, andou, andou, andou e voltou. Voltou para de novo. Quanto vale o meu deslocamento vetorial? Aí o que é que você tem que pensar? Esquece a trajetória. Eu parti de onde? Eu parti do ponto A e fui até onde? Voltei para o ponto A. Houve deslocamento. Então é zero, professor. É zero, não tem deslocamento vetorial. Certo? Porque o vetorial só depende de quem? Do ponto de partida e o ponto de chegada. O escalar, não. O escalar, eu tenho que considerar toda a trajetória descrita, que também chama de distância percorrida. Ok? Conceito de velocidade média, que, matematicamente falando, velocidade média é uma taxa. Se você perguntar ao seu professor de matemática o que é uma taxa, é uma grandeza que mede a rapidez. Qualquer coisa que divide pelo tempo, ele mede rapidez com que aquilo que está em cima altera. Então, por exemplo, se velocidade média é ΔS sobre ΔT, quer dizer o quê? Quem tem maior velocidade, significa que ele vai andar no mesmo tempo uma distância maior. É isso que diz velocidade. É uma grandeza que mede a taxa com que o espaço de um corpo é modificado. Por exemplo, tá eu e Daniel, vamos fazer uma corrida. Tanto eu quanto ele vamos correr durante 1 hora. A velocidade do Daniel vai ser o dobro da minha. Quanto é que ele vai andar a mais que eu? Hein, Daniel? Tu vai andar quanto? Se sua velocidade é o dobro da minha. No mesmo tempo, você vai andar o dobro. Concorda comigo? Eu sei quanto vale, quanto é a distância, não sei. Mas eu sei que se eu andar 100, você vai andar 200. Se eu andar 300, você vai andar 600. Por quê? Porque naquele mesmo tempo, quem tiver maior velocidade vai andar maior distância. É por isso que a maioria das questões de cinemática sempre vai ter uma dessas três grandezas constantes. Geralmente é o tempo. Geralmente é o tempo. Vamos entrar nas questões agora. E o último conceito é o conceito de aceleração média, que também, ó, ela divide pelo tempo. Só que aí ela mede o quê? ΔT e ΔV em cima. Então a aceleração também é uma taxa que mede o quê? Com que velocidade a velocidade do corpo é alterada. É como se a aceleração fosse a velocidade da velocidade. Por isso que a velocidade é metro por segundo ao quadrado. Quem for fazer engenharia vai aprender que a velocidade V é derivada do espaço. Derivada do espaço em função do tempo. Já o A vai ser a derivada da velocidade em função do tempo. Por isso que o pessoal de matemática, quando aprende derivada, tira onda aqui. Porque se eu quero calcular a velocidade, eu pego a equação horária do espaço e derivo. Eu encontro quem?
a velocidade. Se eu pegar a equação horária de V e derivar, eu encontro quem? Eu calculo a aceleração. Mas como hoje em dia a gente não vê mais derivada no ensino médio, então fica somente o conceito. Velocidade é derivado do espaço e aceleração é derivado da velocidade. Beleza? Vamos trabalhar? Aí, para poder fazer a questão, ó, eu já falei isso aí, ó, a questão da classificação do movimento. Eu posso classificar o movimento, lembra que a palavrinha movimento está relacionado à velocidade. Então, se velocidade é positiva, quer dizer o quê? Que S final ele é maior do que S inicial. Para que o delta S seja positivo e delta V e V seja positivo. Ou seja, ele anda para direita. O movimento do corpo é para a direita. Agora, se o movimento ele é retrógrado, é porque a velocidade é negativa. Mas por que a velocidade é negativa? Porque o delta S, o delta S, o delta S, ele é negativo. Velocidade sempre tem o mesmo sinal de delta S. Então, se ele é retrógrado, ele vai estar andando para a esquerda. Porque, pessoal, eu estou cansado daquele aluno quando pegar. O que é um movimento progressivo? Aí o aluno sabe o que faz? V maior que zero. Sim, mas quer dizer o quê? Não, eu não sei. Eu sei que V é maior que zero. Fisicamente falando, você está dizendo que o corpo está andando para a direita em relação à sua posição inicial. Se o movimento é retrógrado, é porque ele está andando para a esquerda. Pegadinha. Pegadinha. Se V é maior que zero, eu posso garantir que o corpo está se afastando da origem? Sim ou não? Isso é pegadinha, viu, gente? Isso é para derrubar a gente na prova. Eu não fiz nem essa questão, essa pergunta na outra aula, hein? Na outra turma. Se a velocidade do corpo for positiva, eu posso afirmar que o corpo está se afastando da origem? Sim ou não? Eu vou dizer sim, porque para mim a origem é zero, e se ele está maior que zero é porque ele está se afastando. Tá quase certo você falou o que você falou. Ave Maria, professor, eu não sei não. Não, é por isso que eu sou cabuloso. Pessoal, deixa eu anotar aqui, ó. Ó, você falou tudo certo, ó. Aqui tá, para a direita é positivo, aqui tá a minha origem, certo? E eu sei que ele está andando para a direita. Isso eu sei. Mas eu parti de onde? Eu não disse, não foi? Eu fui sacana. E se por acaso a posição inicial fosse aqui, ó, S0, eu partisse desse ponto aqui, ó. O que ia acontecer primeiro? Eu iria me aproximar e depois iria me afastar. Concorda, Gabi? Sim, professor, concordo. Mas Aí, assim, por ele estar se afastando do zero, então, sim, aí né? depois, a partir daqui, eu concordo com você que ele está se afastando. Mas, como eu não sei de onde ele partiu, eu não posso cravar que ele está se afastando. Mas eu posso garantir que ele está andando para a direita. Lembrando, pessoal, galera, sinal na matemática, na física, significa sentido. Então, por exemplo, se na questão falar que a posição inicial, S0, foi igual a -7, sabe o que significa? Que ele está a 7 metros à esquerda da origem. Se a posição for +7, eu estou a 7 metros à direita. Aqui, ó, vou desenhar aqui, ó. Aqui está o zero.
E aqui eu tenho um corpo que está a -7 e outro corpo que está a +7. Mais significa direita, menos significa esquerda. Sinal na matemática, fisicamente falando, é sentido. Se vocês entenderem isso, vocês não vão sofrer em estática. Nem vai sofrer em lei de Newton. Sempre que Só tem 3 cientistas que a gente trabalha na física, pessoal. Direita, esquerda, para cima e para baixo, horário e anti-horário. Só que horário e anti-horário vocês utilizam em momento. Momento de uma força, que é lá estática. Estática do corpo extenso, que geralmente aparece na prova. Tá? Beleza? E aí, ó, se eu tenho um movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU. Gente, isso aqui é mais fácil cair em matemática hoje do que em física. Se isso aqui cair em física, ele não cai sozinho. Ele cai com outro assunto. Ou com lei de Newton, ou com conservação de energia, certo? Mas se cair somente isso, é para matemática. Por quê? Ó, a nossa equação do sorvete é a equação do primeiro grau. Ah, pessoal, de onde vem essa fórmula? Ó, V não é delta S sobre delta T? O delta significa variação da quantidade final menos a quantidade inicial sobre T menos T0. Geralmente, o instante inicial é o tempo que você começa a marcar. Então, geralmente é 0. Então, fazendo o mesmo extremo, ficaria VT igual a S menos S0. Se passar o S0 para o outro lado, você encontra isso. Ó. S igual a S0 mais VT. Então, tá vendo que não precisa decorar a fórmula do sorvete? Não precisa. Se você sabe a equação da velocidade, não precisa usar a fórmula do sorvete. Não precisa decorar ela. Por quê? Porque você faz por regra de 3. Ó, a questão da tartaruga, a questão fala o quê? Ele anda 10 centímetros por segundo, ou seja, em cada segundo, a tartaruga anda, se desloca 10 centímetros. 10 centímetros. Então, em 10 segundos, ele vai andar quanto? X. Aí daqui você tira que X vai ser igual a 10 vezes 10, 100 centímetros. Por isso que eu digo que essa questão tem mais chance de cair em matemática do que em física. Por quê? Porque é questão de regra de 3. Você não precisa saber a equação. Você precisa saber a... Oi. Com uma análise assim, visual, dá para resolver? Daria para resolver uma questão assim? Ou é muito raro de acontecer? Com certeza. Olha, geralmente, 60% das questões de Enem, você vai usar em 2 etapas. Uma, você usa um conceito da física e faz mais em 3. Por isso, eu digo e repito toda a aula, grandezas proporcionais é um dos assuntos mais importantes de matemática para física. Por quê? Se você sabe, você pode até não saber a fórmula, mas se você sabe qual é a forma que a quantidade que cresce ou que varia, você pode responder para a R3. Não todas. Por quê? Porque essa variação tem que ser uniforme. Então, lembra que a palavrinha movimento significa velocidade. A gente já aprendeu, para que um corpo esteja em movimento, a posição dele em relação ao referencial tem que alterar. Ou seja, para ter velocidade,
Para ter movimento, tem que ter velocidade. Para ter velocidade, tem que ter deslocamento. Retilíneo quer dizer o quê? Que a trajetória descrita pelo corpo é uma reta. Se é uma reta, ou é horizontal, ou é vertical. O X e o Y. E é uniforme por quê? Porque a questão fala que o espaço ele altera, mas altera de forma constante. Ó. 0 para 10 aumentou 10. De 10 para 20 aumentou 10. De 20 para 30 aumentou mais 10. De 30 para 40 aumentou mais 10. Então, essa razão, esse crescimento, ele é constante, ele é uniforme. Beleza? Vamos lá. Questão 1. Deu o seguinte. Um automóvel faz o percurso Recife-Gravatar a uma velocidade média de 50 km por hora. O retorno pela mesma estrada é realizado a uma velocidade média de 80 km por hora. Quanto tempo em percentual? Outra coisinha aqui, ó, que você precisa estudar para física, ó. Percentual, porcentagem. O tempo de gasto na ida é superior ao tempo gasto no retorno. Então, olha só, então você tem a seguinte situação. Recife, Gravatar, tá? Um carro, durante a viagem de ida, vai desenvolver uma velocidade de 50 km por hora. E durante a volta, ele vai desenvolver, se eu não me engano, uma velocidade de 80 km por hora. Logicamente, a distância entre Recife e Gravatar, na ida e na volta, permanece a mesma. A cidade não ficou mais perto e nem ficou mais distante. A chuva que deu ontem e hoje não arrastou Gravatar para perto de Bezerro. A distância continua a mesma. Então, quem desenvolver maior velocidade vai gastar o menor tempo, logicamente. Então, a questão quer saber exatamente isso. Quanto o tempo da ida é maior do que o tempo da volta? Porque na ida eu fui com a velocidade menor. Então, lá. Então, como eu sei que o deslocamento é igual, o deslocamento na ida é igual ao deslocamento da volta, eu posso calcular que velocidade vezes tempo, lembra lá? O triângulo da maldição, velocidade, tempo e S. Então, ó, vou pegar até a borracha aqui, ó. Eu quero calcular o quê? Eu quero calcular delta S. Então, se é delta S, ó, você esconde o S e fica quem? Velocidade vezes tempo. Se você quiser calcular o tempo, esconde o tempo e fica quem? Espaço pela velocidade. Tá? Esse macete aqui é vergonhoso, mas para quem estiver muito enferrujado, é o bater sempre. Então, lá. Então, velocidade vezes tempo igual velocidade vezes tempo. Quanto foi a velocidade na ida? 50 km por hora. Quanto foi a velocidade na volta? 80 km por hora. Se eu dividir aqui, ó, um pelo outro, vai ser 1,6. Agora, atenção, pessoal. Aí aqui entra a matemática. Eu não sei quanto vale delta T1. Eu não sei quanto vale delta T2. Mas eu sei que pelo fato de multiplicar delta T2 por 1,6, eu sei que o tempo de ida, que é T1, é 60% maior do que o tempo de volta. Aí vamos fazer uma breve revisão de porcentagem. Então, se você tem R$ 100 e você quer aumentar 20%, você soma mais 20. Mais 20, que é igual a 120. Se você quer descontar
20% de 100 menos 20, que vai ser igual a 80. Se você dividir tudo por 100, isso aqui fica 1,2 e aqui fica 0,80. Então, como é que eu sei que se trata de um aumento ou de uma redução? Se esse fator aqui for maior que 1, se x maior que 1, é um aumento. E se x for menor que 1, é uma redução. Isso vai cair na prova de matemática, viu? Estou avisando a vocês. Na prova de física, pode ser que caia, mas na matemática cai com certeza. Então, como é que eu sei que é um aumento? É pegar a parte que é mais 1. Então, que seria igual a 1 mais 0,2. Então, se é mais, é um aumento. Então, 1,6 é a mesma coisa de 1 mais 0,6. 0,6 significa 60%. Como é mais, significa que é um tempo superior. Agora, cuidado. Se por acaso a questão tivesse 0,7, a resposta não é 70%. É o que falta para 1, porque 0,7 é a mesma coisa de 1 menos 0,3 igual a 0,7. Então, aqui corresponde a 30%. E esse negativo quer dizer que é uma redução. Beleza? Anota no teu caderno. Estudar regra de 3, estudar percentagem. Vai cair na sua prova de matemática. E pode ser que caia na minha. Tá bom? Se não estudar, tu nem vai acertar lá e nem vai acertar aqui. Lá, com certeza, cai. Aqui, pode ser que caia. Questão 2. Essa questão 2, acho que eu não fiz para outra turma, não. É questão para vocês, é nova. Diz, ó, alguns atletas disputaram uma prova de velocidade, na qual corriam por 150 minutos. Verificou-se que as velocidades médias dos 3 primeiros colocados formavam uma PA. Aí, pera aí, professor. Uma PA, lá vem a matemática de novo. Por isso que eu estou dizendo que esse assunto é mais fácil hoje cair em matemática do que cair em física. Tá certo? O que quer dizer uma PA? O que quer dizer uma progressão aritmética? É uma sequência de números onde existe uma razão entre os termos. Por exemplo, a sequência 2, 5, 8, 11, 14, 17 e por aí vai. Está notando que entre dois números consecutivos, existe uma razão 3. E se essa razão ela for positiva, a sequência ela é crescente. E se ela for negativa, a sequência ela é decrescente. PA. Estuda também matemática, tá? Parece que o curso de física vale por 2. Né? Física e matemática, a gente aprende aqui. O que acontece? Só que lá na matemática você aprende PA e PG. Tá? E que a soma das velocidades médias do primeiro e do terceiro colocado era 24 km por hora. Quantos quilômetros percorreu o segundo colocado? Ó,
Se eu quero calcular a distância que o segundo colocado ganhou ou percorreu, o que é que eu preciso calcular primeiro? Eu preciso calcular qual é a velocidade que ele desenvolveu. Então, ó, bizuzinho, para representar 3 números numa PA, eu faço a seguinte forma. O que é que a questão falou? A questão falou para a gente que a velocidade do primeiro mais a velocidade do terceiro é igual a 24. E também falou que o tempo que durou a corrida foi 150 minutos. Com 1 minuto, eu vou transformar para hora, eu vou ter 2 horas e meia. 2 horas mais 30 minutos. Então, como é que eu faço para representar 3 números em PA? Primeiro, eu coloco o termo no meio. Anota isso aí, que isso é bizu para responder questão de PA lá na matemática, tá? Então, você coloca o elemento no meio. Ó, o elemento que vem depois de V não é V mais R, nenhuma razão. E o que vem antes? É V menos R. Então, quem tem maior velocidade, esse aqui é o primeiro colocado, esse aqui é o segundo e esse aqui é o terceiro. O que foi que a questão falou? A questão falou que a soma do primeiro com o terceiro é igual a 24. Aí tem um teorema lá na PA, gente. A soma de 2 elementos equidistantes de um terceiro, a soma deles é igual ao termo equidistante. O que quer dizer equidistante? A mesma distância. Então, daqui para cá é a mesma distância daqui para cá. Então, eu sei que, ó, se eu somar o primeiro com o terceiro, eu encontro o do meio. Por quê? Porque eles são equidistantes. Grava isso, que isso é muito usado em matemática. Tá? A soma dos elementos equidistantes a um terceiro é igual a ele próprio. Então, eu sei que VR menos V menos R é igual a 24. R vai cancelar com R, ó. R cancela com R. V com V igual a 2V. 2V igual a 24. V igual a 12. Calculei a velocidade do segundo colocado. O que é que você calcular agora? Qual é a distância que ele vai andar? Olha, quanto tempo ele vai andar? Ele vai andar por 2 horas e meia. 2 horas e meia. Aí você vai até R3, ó. 1 hora, ele anda 12 quilômetros. 2 horas e meia, ele anda X. Então, X vai ser igual a 12 vezes 2,5. Estão entendendo por que isso podia cair na matemática? Porque você vai por R3. Mas se você quiser, ΔS quem é? ΔS é velocidade vezes tempo. Quem é velocidade 2? Acabei de calcular que vale 12. Então, 12 vezes 2,5 é igual a 30 quilômetros. De novo, questão é muito top para ser cobrada na questão de matemática. Na prova de matemática, porque ela envolve um assunto de física, mas você responde apenas com matemática. Se quiser responder lá na matemática usando a física, também pode. Eu me lembro uma vez, na faculdade, o professor, quando colocou uma questão no quadro, eu fiz a questão por regra 3. E aí ele não quis aceitar a minha resposta. Não, porque você era para ter respondido por física. Sim, mas eu estou respondendo por matemática, porque eu entendi a proporção entre as grandezas e encontrei a resposta. Ele passou quase 15 dias sem falar comigo, mas tudo bem. Hoje em dia é meu amigo. Vamos lá. Quarta questão. Diz o seguinte, ó. A Ô, onda... Nani, Oi.
Essa situação aí vai ser um dia eu contigo. Tô se intrigando de mim. É. E olha, eu vou confessar uma coisa. Um tempo, depois de não sei quantos anos, né? Eu precisei de um documento na faculdade, né? E esse documento só podia ser tirado com essa pessoa. E eu liguei para a faculdade, eu estou precisando falar com o coordenador do curso de física. Quando eu falei, boa tarde, professor, ele respondeu, diz baixinho, para você como ficou marcado no coração dele essa discussão. Mas tudo bem. Ele me deu o papel, eu consegui lá o certificado que estava precisando para apresentar no trabalho, deu tudo certo. Certo? Mas é exatamente isso aqui. Fica mesmo, a discussão é para isso. E ninguém fica com mágoa de ninguém, mas fica gravado o nome da pessoa. Vamos lá. A onda verde ou sincronização de semáforos é uma medida adotada em diversas cidades de modo a melhorar o tráfego de veículos por ruas e avenidas muito movimentadas. Numa determinada rua da cidade, existem 3 semáforos sincronizados. O primeiro localizado na esquina A e é temporizado para que o sinal dure 1 minuto, tanto verde quanto vermelho. O segundo, localizado a 200 metros do primeiro, tem a mesma temporização, mas um atraso de 8 segundos, ou seja, após o primeiro semáforo abrir, o segundo só abre com 8 segundos. Em relação ao primeiro e o terceiro, localizado 400 metros além do segundo semáforo, tem uma temporização de 42 segundos e um atraso de 48 segundos. Em relação ao primeiro. Considerando que o carro passa pelo primeiro semáforo quando este ativa o sinal, qual é a velocidade mínima em km por hora que se pode desenvolver para aproveitar uma onda verde, ou seja, os 3 sinais abertos em sequência? Vale? Então, lembrando que ele quer a velocidade mínima. Vamos lá. Vamos lá. Então, olha só. Então, a questão fala que existem os 3 sinais. Aqui está a esquina A. Aqui está a esquina B, a 200 metros. E aqui está a esquina C. A questão fala que na hora que você está chegando no primeiro sinal, o sinal abre. Certo? E assim vai manter. E antes de chegar no B, ele abre. E antes de chegar no C, ele abre de novo. Então, entenderam o que é a onda verde? É você percorrer todo o percurso sem tirar o pé do acelerador, mantendo a velocidade constante. Por exemplo, na H menor, você consegue percorrer a maioria dos sinais se você utilizar essa velocidade de 40 e poucos quilômetros por hora. Tá? Mas sempre tem um sinalzinho fora de sincronia, aí lasca tudo. Tá? Então, olha só. Ele quer a velocidade mínima. Então, olha só. Quanto tempo ele vai ter para chegar em B? O sinal aberto. Ó, B passa 1 minuto aberto. Só que ele abre 8 segundos depois de A. Então, quando ele sai de A, ele pode demorar até 68 segundos para chegar em B. Por quê? É o tempo que o sinal fica aberto, mais a defasagem com o sinal de largada. Já o último sinal, ele tem uma defasagem de 48 segundos. E ele dura 42 segundos. Então, o tempo que ele tem que sair de A até chegar lá embaixo vai ser exatamente a soma. O tempo que esse sinal fica aberto, mais o tempo que ele demora para chegar até lá. Que é exatamente 42 com mais 48, vai dar 90 segundos. Qual é a distância total que o carro vai percorrer? É só somar. 200 mais 400. Eu vou encontrar
600 metros. Então, eu vou percorrer 600 metros e vou gastar, no máximo, 90 segundos. É apenas dividir. Dividindo, velocidade mínima é ΔS sobre ΔT. 600 dividido por 90 vai dar 6,67. Para transformar isso para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Então, 6,67 vezes 3,6, isso eu vou encontrar 24 quilômetros por hora. Ok? Só que existe o seguinte, eu consigo chegar no terceiro sinal com essa velocidade, mas eu preciso conferir se eu consigo atravessar B. Quanto tempo eu tenho para chegar até B? Eu tenho 68 segundos. Se eu vim com essa velocidade de 6,67, quanto tempo eu gasto? É só dividir, ó. A distância, 200, dividido por 6,67, isso vai dar aproximadamente 30. E 30 é menor do que 68. Se é menor, eu consigo chegar com ele aberto ainda. Então, ó, a minha resposta realmente vale 24 quilômetros por hora. É a forma de verificar se a questão está certa ou não. Beleza? Então, isso é que acontece com a sincronia do movimento uniforme. Tempinho para te seguir aí. Tem mais questão para gente fazer. Lembrando que todas essas questões estão resolvidas lá no canal do YouTube. Surgiu dúvida, vai lá, clica no link da apostila, que ele abre automaticamente a resolução. Vamos lá. Próxima questão. Exercício 5. Vê lá. Ao longo de uma estrada retilínea, um carro passa pelo posto policial da cidade A, no quilômetro 223, às 9 horas e 30 minutos e 20 segundos, conforme registra o relógio da cabine de vigilância. Ao chegar à cidade B, no quilômetro 379, o relógio do posto policial daquela cidade registra 10 horas, 20 minutos e 40 segundos. O chefe do policiamento da cidade A verifica, junto ao chefe do posto da cidade B, que o seu relógio está adiantado em relação àquele em 3 minutos e 10 segundos. Tá? Ou seja, o meu relógio... Gabi, que horas são aí, Gabi? O professor perguntou alguma coisa? Que horas tem aí? A hora? A hora É isso. é 20h23. É que meu irmão Pronto. tava com o som ali ligado. Não, beleza. Logo. Não, mas a pergunta é da questão mesmo. Então, eu liguei para a capitã da cidade B e verifiquei que no meu relógio aqui são 8h22. Então, meu relógio está 1 minuto atrasado em relação ao de Gabi. Então, foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. O cara da cidade A ligou para o cara da cidade B e percebeu que o relógio dele estava 3 minutos e 10 segundos atrasado. Admitindo que o veículo, ao passar no ponto exato de cada posto, apresenta a velocidade dentro do limite pela rodovia, o que se pode afirmar
com relação à transposição do percurso pelo veículo entre os postos, sabendo que do trecho limite, a velocidade vale 110 km por hora. Então, é aquilo que acontece, né? Quando chega na frente da lombada, a gente reduz a velocidade. Passou a lombada, tome pé de novo, e quando chega na outra lombada, ele diminui a velocidade. Se você já sabe onde está instalada as lombadas, você só vai andar direitinho naquela região próxima da lombada. Depois, você vai meter o pé. Não deveria ser assim, né? Mas é o que acontece. Vamos lá. Então, o que acontece? O cara, ao passar pelo posto A, posto de polícia A, que está localizado na posição 223, às 9 horas, 30 minutos e 20 segundos, ele vai se deslocar e, ao passar pelo posto B, às 10 horas, 20 minutos e 40 segundos, ele vai ter dado um deslocamento de quanto? De 379 menos 223. O delta S é a posição SB menos a posição SA. Quanto vale SB? 379. Quanto vale SA? 223. Só que tem um detalhe. Antes da resposta, eu preciso corrigir o meu tempo. Se meu relógio está adiantado, eu preciso descontar esse tempo para que eu consiga compatibilizar os dois relógios. Então, 9 horas, menos 9 horas, 30 minutos e 25, menos 3 minutos e 10, corresponde a 9 horas, 27 minutos e 10 segundos. Esse aqui é o meu T0. Corrigido. E meu tempo final vale quanto? 10 horas, 20 minutos e 40 segundos. O meu deslocamento é a diferença. 379 menos 223 é igual a 156. E eu faço agora a diferença dos tempos. Então, minha velocidade limite vale 110 km por hora, não é isso? Para não ter que fazer tanta conta quebrada aqui, ó, 110 km por hora é meu limite. Quanto, se eu vou andar 156 quilômetros, imagine que eu vou andar toda a viagem na velocidade limite. Então, se eu dividir 156 por 110, eu vou encontrar 142. Como é que eu transformo isso para hora e minuto? Né? Vê só. Se eu saio de 9 horas e 27 minutos e 10 segundos e chego lá às 10 horas, se eu pegar o tempo final menos o tempo inicial, eu vou encontrar 10, 20 minutos e 40 segundos menos 9 horas, 27 minutos e 10 segundos. Fazendo essa diferença, eu encontro que eu gastei, de fato, 53 minutos. Aí vem a pergunta. Se eu andasse na velocidade máxima, eu ia gastar quanto? 1 hora e 40. Se eu gastei um tempo menor do que o mínimo, o que é que eu posso concluir? Que eu andei a uma velocidade maior do que a velocidade limite. Por quê? Se eu fosse obedecer, eu quisesse o carro no piloto automático e deixasse ele viajando a 110 km por hora, eu gastaria 1 hora,42. Tá? Só que, na realidade, eu gastei menos de 1 hora.
Então, se eu gastei menos tempo para andar a mesma distância, só tem um jeito. Eu fui mais rápido do que a velocidade limite. Tá bom? Aí, voltando aqui para a pergunta, diz o seguinte, ó. Letra A. O trafegou com velocidade média acima do limite de velocidade verdadeiro. Por quê? Porque eu gastei um tempo menor do que o tempo mínimo que eu poderia gastar. Mas vê só o que tem na letra C. Trafegou com velocidade sempre acima, falso. O que está errado aqui, ó, é a palavrinha sempre. Não foi sempre. Nem ela foi sempre acima, nem sempre foi sempre abaixo. Durante o percurso, ora ficou acima, ora ficou abaixo. Agora vem uma questão dureza, tá? Vamos lá. Tempinho vocês respirarem aí, eu também. Questão número 8. Fala o seguinte. Um avião voando horizontalmente a 4.000 metros de altura, numa trajetória retilínea, com velocidade constante, passou por um ponto A e depois para um ponto B, situado a 3.000 metros do primeiro. Um observador no solo, parado no ponto verticalmente abaixo de B, começou a ouvir o som do avião emitido em A, o som do avião emitido em A, 4 segundos antes de ouvir o som proveniente de B. Se a velocidade do som no ar era de 320 metros por segundo, a velocidade do avião era de... Então, para facilitar a nossa vida, eu separei aqui uma simulação. Veja que o nosso observador, ele está localizado no ponto C. No ponto C. Então, o que acontece? O avião está a uma altura de 4.000 metros, voando na horizontal. E vai passar pelo ponto B, que está a 3.000 metros, né? 3.000 aqui, não é 4 não, 3.000 metros. 3.000 metros pelo ponto B. E a questão fala que o observador vai escutar o som que vem de A 4 segundos antes do que o som que vai chegar de B. De novo, ó. Enquanto o avião está andando na horizontal, o som que foi emitido em A já chegou em C. E depois de 4 segundos é que chega o som que vem de B. Entenderam agora como está acontecendo a questão? Pode ser que só com o enunciado não tenha ficado claro, mas aí com a animação, ó, a questão fala, o cara que está em C escuta o barulho do avião que vem de A 4 segundos antes do que o som que vem de B. Lembrando que som, barulho, são ondas mecânicas. E a onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Ondulatória é questão certa na prova. Certo? Então, o que é que eu sei? Eu tenho que a velocidade do som, a propagação do som no ar, vale 320 metros por segundo. O tempo que o som leva de A para C é igual ao tempo que o avião leva de A para B, mais o tempo que o som leva de B para C, menos 4 segundos. Por que menos? Porque o som que chega de A
chega 4 segundos antes. Como chegar antes, eu coloco o negativo. Então, vou partir com essa equação agora. ΔT de A igual a ΔT de AB aqui. É o avião e aqui é o som. Então, quem é ΔT? ΔT é ΔS sobre V. Então, substituindo, ó, eu tenho que o tempo que o som vem, né, na diagonal, no triângulo, que vale 5 metros, ó, eu tenho aqui, ó, uma distância aqui, 3.000, a altura, 4.000, e tenho aqui 5.000. Pitágoras, 3, 4 e 5. Então, o tempo que o som sai de A até C vale quanto? 5.000 dividido por 320, eu tenho 15,625. Vou apagar aqui que eu escrevi em cima da... E quanto gasta o som que vem do ponto B? A distância vertical vale 4.000, sobre 320, eu tenho 12,5. Substituindo aqui, ó, eu vou encontrar aqui 15,625 igual a ΔT de AB, que é o tempo do avião, de A para B, mais 12,5 menos 4. Fazendo essa continha, passando para lá, 15,625 menos 12,5 mais 4, você encontra que o tempo que o avião percorre 3.000 metros vale 7,125. Se você dividir 3.000 por 7,125, você vai encontrar que a velocidade do avião é aproximadamente 421 metros por segundo. Veja que o nível dessa questão é lá em cima. Uma questão desse tipo no Enem, ela não cairia. Mas por que eu faço com vocês? Porque eu consigo revisar vários assuntos dentro de uma única questão. Certo? Olha, eu fiz o movimento do som nesse trecho, eu fiz o movimento do som nesse trecho, eu fiz o movimento do avião em um trecho, e depois eu juntei tudo. Ah, Berson, eu não consigo entender tudo. Beleza, mas vai entendendo, ó, os pedacinhos. Quem é esse pedaço aqui, ó? É o tempo que o som leva para andar de A até C. Isso que está de azul, quem é? É o tempo que o som leva para andar do ponto B até C. E o tempo que está de verde é o tempo que o avião levou de A para C, de A para B. Então, essa questão, eu diria que ela vale por 3. Tá? Por 3. Não é nem, gente, isso aí está fora de cogitação. Se alguém for fazer concurso militar, tá? ITA é concurso militar. Então, o nível é mais pesado. Professor, vendo essas questões, só me leva a afirmar mais ainda o que eu já havia dito, né? Que realmente física, matemática, química é prática, porque a gente acabou de ver muito da teoria, né? A gente acabou de ver os conceitos e afins, mas se a gente não tiver prática, talvez na próxima vez que a gente vai responder essa questão ou algo parecido, a gente já consiga melhor. Isso. E numa terceira vez, e assim vai melhorando, aperfeiçoando, né? Então é prática. E por isso tem lá, isso gravado lá no YouTube, para você assistir passo a passo. Vai assistindo e aperta pause. Vai assistindo e aperta pause. Você vai conferindo. Faz. Agora, pessoal, não é assistir e fazer. É fazer e assistir. Fazer e assistir. Porque senão, se você assistir e escrever, você está apenas copiando. Tá? O processo é o contrário.
a função do vídeo é para você tá sempre praticando. Tá? Tá lá 24 horas à disposição de vocês. Tem mais uma para fazer. Isso assim, essa é questão típica de Enem. Tá? Essa é típica de Enem. A questão anterior, não. A questão anterior é quem vou fazer algum concurso militar. Mas essa não. Um minutinho aí. Valendo aí por enquanto. Só responder aqui a mensagem rapidinho. Vamos lá, é o seguinte. Questão 9. Fala. Um teleférico transporta turistas entre os picos A e B de dois morros. A altitude do pico A é de 500 metros. A altitude do pico B é de 800 metros. E a distância entre as retas verticais que passam por A e B é de 900 metros. Na figura, T representa o teleférico. Em um momento de sua ascensão, e X e Y representam, respectivamente, o deslocamento horizontal e vertical do teleférico, em metros, até este momento. Ainda bem que vem uma figura para ajudar a nossa vida. Então, a figura está lá o seguinte, ó. Aqui está o teleférico, aqui, ó. Aqui está o teleférico. E em cada ponto do seu movimento, ele vai ter uma altura e um deslocamento. Veja que essa altura aqui, ó, se aqui vale 300 ou 500 e o total vale 800, esse pedaço aqui vale quanto? Vale 300. Então, na vertical, o teleférico vai subir 300 metros, mas na horizontal, ele vai andar 900 metros. Veja que ele tem dois movimentos simultâneos. Um na vertical, altura, e um na horizontal, x. Se o teleférico se desloca com velocidade constante de 1,5 metros por segundo, quanto tempo o teleférico gasta para ir do pico A para o pico B? Gente, isso é questão típica de Enem. Tá? Mesmo não sendo um assunto que caia consideravelmente, mas se cair, o estilo é assim. Então, vamos lá. Então, pessoal, o cara vai sair de A para B. Está notando que eu tenho um triângulo onde o meu cateto vale 300, o meu outro cateto vale 900 e a minha hipotenusa vale D. Se eu calcular a hipotenusa usando Pitágoras, veja que fatalmente na questão de física, você vai terminar usando Pitágoras numa das questões de física. Principalmente se envolver geometria, né? Vetor, eletrostática, estática, geralmente você utiliza. Então, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Calculando isso aqui, 300 ao quadrado é 9 vezes 10 à quarta, e 900 ao quadrado é 81 vezes 10 elevado à quarta. 9 mais 81, isso vai dar 90. Tirando aqui, né, que 90, né, vai ser igual, raiz de 9 é 3, raiz de 10 à quarta é 10 ao quadrado, eu tenho que D vale 300 vezes raiz de 10. O que é que eu quero calcular?
eu quero calcular o tempo. Então, o tempo é distância pela velocidade. Quanto foi que eu andei? Eu andei 300 vezes 10 vezes raiz de 10. E qual foi a minha velocidade? A questão fala que a velocidade vale 1,5. Fazendo essa divisão, eu encontro que delta A até B vale 200 vezes raiz de 10. Calculando isso, isso me dá um valor da ordem de 632 segundos. Então, o percurso, a viagem que o bondinho faz para ir de A até B é de 632 segundos. Isso aqui vai dar 10 minutos e 32 segundos. Beleza? Perceba, pessoal, que a maioria das questões de física do Enem, você responde ela em 2 etapas. Na primeira etapa, você calcula alguma coisa para usar esse valor para calcular o que ele quer. Então, quando você fizer as questões de física, né, você faz ao contrário. Se você sabe qual é a pergunta que a questão fala, lembra qual é a fórmula que você usa para calcular aquilo que a questão pede. E ao olhar para a fórmula, você percebe que está faltando alguma informação que você precisa calcular primeiro, para depois calcular o que a questão pede. Entendeu? Então, 80% das questões de física é feita do seguinte processo. Calcula inicialmente um valor, calcula uma grandeza, e essa grandeza você vai usar para calcular a resposta do problema de que ele está querendo. Quando a gente começar, né, a trabalhar os assuntos, vocês vão começar a se tornarem máquinas. Né? Peraí, faz isso. Ontem, com a turma da quarta-feira, eu vi leis de Newton. Quem assistiu a aula ontem, eu falei como responde qualquer questão de leis de Newton. É só seguir o passo a passo. É um processo mecânico. A única coisa que o aluno vai ter que prestar atenção é naquela parte de diagrama de forças, porque envolve a decomposição. Então, estuda vetores, estudem decomposição de vetores. O pessoal da turma do pré, da quarta-feira que vem, e faz revisão de vetor. Vocês da quinta-feira, como vocês começaram depois, né? Hoje é a segunda aula, mas graças a Deus, o Enem, ele foi adiado, né? O Enem vai ser realizado provavelmente em janeiro, então nós temos tempo para fazer o acompanhamento passo a passo. Ou seja, isso vai aumentar a qualidade das aulas. Eu não vou precisar correr tanto, eu posso seguir mais devagar a matéria. Isso é bom, porque se eu vou mais devagar, a probabilidade de vocês acumularem matéria é menor. E se não deixar acumular matéria, o rendimento ele tende a ser maior. Beleza? Lembrando, como faz parte do pacote um processo de mentoria, o que é mentoria? É ajudar vocês no extracampo a se organizar, a separar os assuntos, o que você deve estudar, logicamente, de física. Tá? Eu não vou ser amostrado para tentar indicar o que você tem que estudar. E matemática, por exemplo, matemática eu ainda posso beliscar um pouquinho, mas química,
né? Aí tu vai ter que resolver lá com a professora de química, certo? Mas essa mentoria é através do WhatsApp. Mande mensagem. Professor, eu estou precisando conversar com o senhor, que eu estou com uma dúvida. O que é mais importante? Eu devo estudar mais elétrica ou estudar mais óptica? Ou mais termologia? E a gente vai tirar essas dúvidas. Vocês precisam ter o horário de estudo, planejamento de estudo de cada um. Então, você vai colocar no papel os horários que estão ocupados. Porque horário ocupado, você não consegue estudar. Por exemplo, o pessoal, muita gente está aqui, o professor lá de matemática teve alguma bronca, não pode dar aula, e aí o que o pessoal vem? Vem para cá. Certo? Ah, mas eu já vi esse assunto. Sim, mas eu estou revisando para vocês. Então, a ideia é exatamente essa. Então, o processo de mentoria funciona dessa forma. É como se fosse um coach, né? Onde a gente vai traçar uma estratégia para cada um de vocês. Ah, eu sou da turma de humanas, eu sou péssimo em física. Vamos tentar melhorar. Ah, ano passado eu só fiz 2. Vamos fazer 4 esse ano. O pessoal de engenharia, pessoal, eu fiz 6. Vamos fechar. Certo? A tendência é a gente vai trabalhar em conjunto para que a gente consiga fazer uma prova de qualidade. Então, ó, esse horário na quinta-feira, de 7 às 9, está à disposição de qualquer aluno meu. Tá? Ou aluno da turminha do Enem, ou aluno do SSA, do seriado, ou aluno particular, né? Ou aluno do curso online. Qualquer aluno, ele está credenciado a assistir essa aula. Tá? Então, se vocês quiserem, tá? Claro que boa parte do material dessa aula aqui, ele é mais completo do que a aula de ontem. Por quê? Porque a aula de quarta-feira eu só tenho 1 hora lá no projeto. E aqui eu tenho 2 horas. Certo? Então, vocês podem terminar a aula lá de 8 horas, arruma a mala e vem para cá. E a gente dá sequência de 8 até as 9 horas. Beleza? Dúvidas? Então, ó, divulguem essa aulinha para os amigos, para os inimigos, para os concorrentes, certo? Por quê? Porque o importante é que a gente consiga fazer o conhecimento chegar a todos. Porque a gente sabe que a prova de física, junto com matemática e junto com química, é CRAU em todo mundo. Certo? Não perdoa. Então, a gente precisa estar chegando lá bem fortalecido. Quem fez prova ano passado e não conseguiu chegar, é aprender aonde errou, a forma que estudou, certo? Por isso que essa mentoria é importante, certo? Ah, professor, não dá tempo de falar com o senhor. Manda áudio. Mande o áudio que corresponde. Olha, faz assim, experimenta fazer isso, tenta ler esse artigo, certo? Então, dessa forma que a gente vai conseguir atender. Beleza? Beleza, professor. Valeu, Daniel. Vou parar a gravação. Próxima semana veremos MRU e gráficos. Tá? O material, eu acho que já está no portal. Tá? Nada, Gabi. Prazer revê-la. Tranquilo. Tá bom? Então, Antônio, um abraço. Daniel, um abraço. Débora, um abraço. Eu só não consigo falar com Bárbara hoje. Tá? Lembrando, pessoal, que essa aula também tem aos sábados, às 9 da manhã. Então, professor, de noite eu estou cansada. Sábado, de 9 às 11, também tem tio Nanes aperreando o juízo. Tá? Então, divulga de manhã cedo, faltando meia hora. Eu solto o link e aí vocês jogam para o mundo. Quem quiser vir assistir, quem tiver acordado, quem tiver respirando e quem quiser passar na prova, vem para cá.
Beleza? João, não precisa fazer chamada, não. Porque essa chamada aqui não é do curso do lado do Ranúzia. É do meu curso isso aqui. Entendeu? Aí isso aqui, vocês, como são meus alunos lá no projeto, vocês não pagam aqui. Aqui é de graça, 0800. Qualquer aluno meu pode assistir qualquer aula minha, a qualquer horário, a qualquer instante. É só ter à disposição. Beleza, gente? Galera, boa noite. Vão com Deus. Até semana que vem. Boa noite, professor. Valeu. Nada. Obrigada, professor. Tchau. Nada, Gabriel. Um abraço.